Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 18 e 19, bem e mal sofrer. Para começarmos o Evangelho de hoje, vamos pedir ao Divino Mestre para que nos dê entendimento sobre o tópico de hoje e perseverança para praticarmos as suas amorosas lições em nosso dia a dia. Instrução dos Espíritos, bem e mal sofrer. Lacordaire. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem na terra, quer ocupem tronos, quer vivam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, mas contudo não basta. É preciso que se tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Tendes ouvido muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa for a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Ficai satisfeitos quando Deus lhes mandar a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de vos elevar acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então ser assim interpretado. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Bom, meus amigos, então, dito tudo isso, o que mesmo vem a ser o bem sofrer e o mal sofrer? Não seria demais dizer que estamos em um mundo de provas e expiações. Desde que se afirme a reencarnação, como na doutrina espírita, que já vivemos outras vidas, que o mal feito merece reparação, de que o perdão é a base de tudo, daí surge uma primeira resposta. Se entendermos a reencarnação como verdade, os remédios chamados resignação, reforma íntima e paciência já são a primeira medicação, já é o caminho da cura. As doenças mais graves, todas elas têm seus remédios. Evidente que, como todo medicamento, não vai ser uma dose só que vai trazer a cura, não. Alguns desses medicamentos trazem um alívio imediato, ou por um curto espaço de tempo, mas outros serão de uso continuado. Por exemplo, o Dr. Jesus indica 2 remédios como de uso continuado: vá e não peques mais, e orai e vigiai. Jesus deixou-nos uma lista de remédios preventivos denominado o Sermão da Montanha, que, embora de difícil vivência e execução em sua totalidade, se praticados calmamente, sem afobação, sem alarde, em todas as suas variações vão resultar no conforto, no consolo e na cura de todos os males resultantes de causas diversas, tais como o orgulho, o egoísmo, a cólera e todos aqueles defeitinhos psicológicos que todos nós temos e que nós precisamos de reparar.
Então, se nós sabemos as causas, quais os antídotos? Altruísmo, humildade e benevolência. Ah, viram só? Nós somos médicos de nós próprios. Todos nós sabemos o mal e o remédio. E neste ponto eu volto à mensagem de Lacordaire. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Lacordaire nos fala da fé na bondade de Deus. Vamos repetir: fé na bondade de Deus. E isso nos faz lembrar uma outra passagem do Evangelho: pedi e vos será dado. Agora, se nós interpretarmos ao pé da letra tanto o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e aquela outra velha recomendação que diz, entregue para Deus, aí ficaríamos tentados a ficar sentados à beira do caminho, e isso não levaria a mudança nenhuma. É bom a gente pensar que, de uma forma ou de outra, algum trabalho nos cabe, ou talvez muito trabalho nos cabe, dependendo do nosso grau evolutivo. Seria muito cômodo pensar que nada faltará, que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Mas aí vem a sabedoria popular e fala o seguinte: só vem a nós e o vosso reino nada? Então, talvez por causa de interpretações como essa, é que São Paulo nos tenha dito: a palavra mata, só o Espírito vivifica. Como disse Lacordaire, a fé precisa vir acompanhada da coragem, do levanta-te e anda. Isso mesmo, levanta e anda. E além disso, em Mateus 7, versículo 12, há um lembrete muito importante para se juntar a essas outras. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o a vós, a eles. Esta é a lei e os profetas. Meus amigos, sem isso, o caminho para o mérito fica muito longo e muito mais difícil. E talvez seja essa a causa de muitos males que nos afligem e nos deixam nos deixam inconformados, ou vamos dizer, mal sofredores. Aí que surge o impasse. E qual que é a solução? Bom, todos nós gostaríamos de ter uma fórmula, uma porção mágica que pusesse fim a todo sofrimento. Assim como aquele analgésico imediatista, tomou, passou. Mas para os obstáculos de fundo moral, aqueles que nos desgastam e incomodam, não há remédio de resultados imediatos. Não há. No entanto, Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que sofrei e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Embora Jesus, por sua excelência e sabedoria, já saiba antecipadamente do que se trate, ele faz com que a gente se autoexamine e nos recomenda um exercício chamado exame de consciência, que ao final nos possibilitará fazer o próprio diagnóstico. Esse exame é fundamental, ainda que incômodo. Meus amigos, não é fácil. Muitas vezes chega a ser duro, até amargo. Recomendo então Jesus nesse exame de consciência. Pergunte-se sobre tudo o que você fez durante sua vida, principalmente se seus atos de alguma forma trouxeram prejuízo a alguém ou a si mesmo. Esse exame, por sua complexidade, é bastante demorado, mas funciona também como medicamento, santo medicamento. A cada passo da sua execução surgirão situações em que a gente vai se perguntar, assim, sem se absolver: por que não tomei outro caminho? Eu podia não ter feito aquilo. Perguntas e conclusões irão aparecendo e, ao final, a gente se dá um autodiagnóstico, sem que o Dr. Jesus precise dizer ou fazer nada. Nós temos a resposta para os nossos males, desde que baseado nos ensinamentos de Jesus. E aí, baseado nos ensinamentos de Jesus, nós chegaremos à conclusão de que os problemas surgem depois de obras mal feitas ou negligenciadas. E não é preciso nenhum exercício profundo de pesquisa. Basta partir do pressuposto de que tudo aquilo que nos acontece é justo, porque Deus
o administrador da justiça é perfeito. Em um dos seus ensinamentos, Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Seria muito cômodo dizer ao que sofre que tudo é resultado dos seus desacertos, que ele deve resignar-se, aceitar seu estado. Pronto, estamos conversados. Mas é nessas horas que os ouvidos devem estar disponíveis para aquele que sofre. Mais como um desabafo do que qualquer outra coisa. As palavras que dissermos na tentativa de aliviar devem ficar para o final. Vamos deixar que o outro fale profundamente sobre a sua aflição. Ou então vamos deixar os comentários ou os conselhos para uma hora mais conveniente. Não temos aquele medicamento milagroso de alívio imediato, mas é obrigação de todo aquele que se diz cristão e espírita o exercício da compaixão. Assim como tentar compreender as atitudes e palavras às vezes revoltadas de alguém que está sofrendo. Aí você me pergunta: mas Cira, você consegue? Nem sempre. É difícil, é duro. Mas é um exercício que nós precisamos fazer. Entender a atitude e as palavras que nos magoam. Até porque no autoexame nós temos um personagem vivendo dentro de nós mesmos que mais dia ou menos dia vai nos cobrar uma reparação, que é a nossa consciência. Essa cobradora é muito eficiente e ela sempre nos alcança. Ninguém foge dela, não. E dessa cobrança resulta o sofrer. Se nós conseguirmos nos resignar e passar a agir como propôs Jesus no Sermão da Montanha, é certo que os golpes que vierem serão mais amortecidos. E isso traduz o bem sofrer. E como nos recomenda Lacordaire, quando vencermos a nós mesmos, poderemos dizer: eu fui o mais forte. Bom poder falar isso, né? Eu fui o mais forte. Eu venci os meus defeitos psicológicos. E isso vem nos lembrar mais uma vez que é a nossa vibração, o nosso desejo de melhorar que vai nos curar dos males causados pela aflição. E a forma como nós enfrentamos nossas lutas é que fará de nós vencedores ou perdedores, evolucionistas ou estacionários. Agora vamos vibrar amorosamente por todos os lares, em todo o mundo, pelos lares que fazem o culto do Evangelho para que se fortaleçam mais e mais no aprendizado, pelas famílias que ainda não conhecem os benefícios do Evangelho e da prece, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados que participaram desse momento de prece. E vamos agradecer a Deus mais essa oportunidade de conexão com a espiritualidade maior, que nos orientou e ajudou nesse trabalho de fé. Oremos. Senhor Jesus, confiantes em Tua misericórdia, pedimos para que nos capacite, para que possamos ser aqui na Terra uma extensão do Teu amor, e que, curando a nós mesmos de nossos erros, possamos ajudar nossos irmãos a encontrarem a própria cura, seguindo os Teus divinos ensinamentos. Amém.